Bom dia, muito bom dia. Quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Que coisa maravilhosa, né? Bom dia, amor. Bom dia. Mais uma live, 1º de setembro, que coisa maravilhosa. Bom dia, meu irmão Marcos. Bom dia, Sinária. Deus bom, sempre, muito bom. Hoje nós vamos... Que bom. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Ontem nós falamos sobre a dúvida, sobre o que a dúvida representa. Foi revelador. E como que essa técnica de empilhamento de crenças, que é o que nós fazemos ao refletir todos os dias sobre a palavra, então todos os dias nos é dada a possibilidade de adquirir uma nova crença, de adquirir algo novo em nossa vida, né? A possibilidade que nós temos de trazer algo novo para o nosso empilhamento de crenças positivas. E a percepção da dúvida ontem, do que ela representa, e ela nos representa um afastamento da fé. Quando nós percebemos isso, quando nós tomamos a consciência de que a dúvida nos afasta da fé, então você fala, não quero ter mais dúvidas. Não quero ter mais dúvidas, eu quero ter certeza. E hoje, no Evangelho de hoje, nós vamos ver que Cristo nos apresenta a solução, o que a dúvida faz conosco, né? E nós vamos trabalhar sobre isso. Vamos dar só mais um minutinho, que eu entrei um pouquinho mais tarde hoje, 1 minuto atrasado. Já são 6 horas da manhã, 7 horas, horário oficial. E nós já iremos começar novamente. Essa live está sendo gravada, será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Quem puder ir lá e curtir o nosso canal para aumentar, curta essa mensagem, compartilha. Todos os dias nós fazemos as lives sobre a intimidade, o processo de intimidade. Todos os dias nós fazemos o processo de intimidade, que são 3 exercícios apenas. 3 exercícios que compõem esse processo de intimidade. Reflexão da palavra, contemplação intencional e o diálogo entre o eu e o eu, tá? A reflexão da palavra nós fazemos aqui juntos. Quer dizer, eu compartilho a minha reflexão com você e motivo você a fazer a sua reflexão. Fazemos a contemplação intencional nos conectando com a fonte. E depois cada um de nós façamos o seu diálogo, certo? Vamos dar início então. Hoje refletindo sobre, desde ontem, né? Porque eu sempre busco ler o capítulo no dia anterior para eu ir deitar já refletindo sobre o capítulo. E aí eu acordo e venho para cá, para o escritório, para o meu escritório aqui em casa e começo a refletir. E ontem a palavra que veio foi dúvida, não é? Bom dia, Neide. E hoje a palavra que tomou conta foi a dualidade. Pois é. Jesus Cristo, o evangelista, nos apresenta a dualidade que existe. E Jesus Cristo nos apresenta que precisamos ter a capacidade de compreender essa dualidade. E ela é muito importante. Bom dia, Joelma. Natal, Rio Grande do Norte, que legal. Não conheço ainda, mas diz que é muito bonito sua terra. Bom, a reflexão de hoje você vai chegar, se você pegar o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, você pode se deparar com a dualidade. No início desse capítulo,
inicia-se com a transfiguração de Cristo, quando ele chama Pedro, Tiago e João para irem com ele até o monte, e ele pede, espera aí, e ele se transfigura, né? E o que acontece com ele aqui é o que o João nos relata no livro do Apocalipse. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum tintureiro sobre a terra as poderiam branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. Jesus, ao se transfigurar aí para a glória, ele recebeu a visita de Elias e Moisés. E dali saiu uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isto é uma ordem para nós. Isto é uma ordem para nós, que nós possamos ter a capacidade de ouvir a Cristo. E logo em seguida, após cessar a glória, porque a transfiguração é a glória de Cristo, e João nos relata isso lá em Apocalipse, ele nos mostra o nada. Lá no versículo 10, ele vem nos falando: e eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar entre os mortos. Na verdade, os discípulos começaram a se questionar. E respondendo ele, disse-lhes: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Do versículo 1 do capítulo 9 ao versículo 12, nós temos a glória de Cristo na transfiguração, e nós temos ele dizendo que o Filho será reduzido a nada. Isso é uma dualidade, como o sol e a lua, como o dia e a noite, como o calor e o frio, a glória e o nada. Por que isso? Por que isso? E ele não para, tá bom? Este capítulo não para de nos apresentar a dualidade. Logo em seguida, eu não sei se foi ontem ou anteontem, que eu conversei sobre quando Cristo fala para os discípulos: ó geração sem fé que não conseguem expulsar um demônio, e é neste capítulo, no capítulo 9. Um espírito mudo, vem o pai de quem está acometido com o espírito mudo, vem e diz para Jesus que levou aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsá-los. E no versículo 19, Jesus disse: e ele respondendo-lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Até quando nós iremos nos colocar numa posição de geração sem fé? E aí aqui ele nos apresenta a falta de fé. E logo em seguida Jesus expulsa os demônios, expulsa esse demônio, e ele diz no versículo 23, Jesus disse-lhes: tudo podes, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. Eu vou ler de novo, porque aqui existe uma revelação onde a dúvida nos atrapalha. A dúvida de ontem nos atrapalha. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha descrença. E quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito mudo, dizendo: mudo,
imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e agitou com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E aí os discípulos questionam: por que nós não podemos? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus vem e fala: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e jejum. Aqui está a dualidade da falta de fé e da crença. Aqui está a consequência da dúvida. A dúvida nos atrai a fé, nos provoca a falta de fé, nos expulsa a fé. A dúvida faz isso. E essa compreensão que nós tivemos ontem é reveladora. Se você colocar aí dentro da sua mente assim, ó, toda vez que eu estiver em dúvida, isso quer dizer que eu não estou exercendo a minha fé. E se você quer caminhar pelo Espírito, e se verdadeiramente você quer viver pelo Espírito, seu cérebro sua mente vai acabar de criar um gatilho mental e falar assim: você está com dúvida, filho? Você está com dúvida? Sabe qual é a consequência disso? É que você está dizendo ao mundo que você não tem fé. Aí você vai falar: não, eu tenho fé. Então para de ter dúvida. E aí nós começamos a compreender como é esse domínio que Cristo tem sobre o mundo espiritual. Sobre o mundo que vai além do corpo. Ontem eu passei o dia inteiro sem ter nenhuma dúvida. É inacreditável, não é? Paulo, mas você tem dúvida todos os dias. Quem de nós não temos? Mas é que nós não pensamos direito. Por exemplo, o medo. Quando eu cheguei à conclusão do medo é algo que falta, sempre que me vem um sentimento de medo, eu já vou logo. O que está faltando? Está faltando algum troço aqui. E eu preciso completar esse medo. Isso é consciência. Isso é ter domínio sobre quem nós somos. Não é que eu vou parar de ter esses sentimentos. Eu vou identificar e vou matar logo isso. Isso não vai me paralisar mais. A dúvida não me paralisa mais, porque agora eu criei uma estratégia na minha mente que fala assim, ó: dúvida, pouca fé. Eu não quero ter pouca fé. Eu quero aumentar minha fé. Então pare de ter dúvida. Ai, meu Deus, é muito bom isso. Eu me surpreendo todo dia. O medo representa uma falta. Falta algo. Então vai lá e completa o que falta. Acaba o medo. Paulo, parece simples. É simples. Não é complicado, é simples. Mas não estou dizendo que é fácil. Simples não quer dizer que é fácil. Depois deste processo de quem crê, eu vou ler de novo, porque eu vou te falar uma coisa, viu? Eu fiquei alguns minutos só nesse versículo aqui. Versículo 23, do capítulo 9, do Evangelho de Marcos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, você pode crer? É a pergunta que eu te faço agora. É a pergunta que Jesus está fazendo para nós. Você pode crer? E não esquece que Deus mandou. Ouvi o meu filho. Tu podes crer? Posso. Então todas as coisas são possíveis ao que crê. Ai, caço. É revelador. E eu vou te falar. Todos os dias parece que vai enchendo uma coisa mais forte dentro de mim. Porque eu vou permitindo crescer em espiritualidade. E é todos os dias. São todos os dias. Como você, todos os dias. Se você se permitir todos os dias fazer esses 3 exercícios simples, algo inacreditável vai acontecer dentro de você. E você vai começar a exercer o domínio sobre as coisas. Ontem, há muito tempo não, as 4 lives anteriores, 4 lives ou 3, eu nem lembro.
quando Cristo expulsa o demônio imundo da filha da mulher grega que vai até ele e fala das migalhas de pão, e Jesus fala, tá bom, pode voltar para casa, ela já está livre. Eu fiquei pensando, mas que coisa. O domínio que ele tem sobre o mundo espiritual. E aí logo me veio o capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele diz, eu sou um com o Pai e eu rogo para que eles percebam que eles são um comigo e que nós somos um. Eu falei, tá, então quer dizer que nós temos domínio sobre o mundo espiritual também. Temos. Coisas incríveis estão acontecendo. Posso dizer para vocês, façam os exercícios, pelo amor de Deus. Façam os exercícios. Logo depois desse processo de quem crê expulsar o demônio, Jesus Cristo volta e os discípulos começam a discutir. Jesus Cristo volta, passam pela Galileia e os discípulos começam a discutir porque Jesus Cristo tinha falado novamente sobre a paixão, sobre a questão de ressurreição, sobre a questão de glória, e os discípulos começaram a discutir quem seria o primeiro. E Jesus Cristo pergunta, chegando a Cafarnaum, estando na casa, perguntou-lhes, o que discutis entre vós pelo caminho? Como se ele já não soubesse, né? Mas ninguém respondeu. Ninguém respondeu. E Jesus disse, se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e servo de todos. Aí me vem outra dualidade. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Primeiro e último. Mas que coisa! Qual é o desejo de ser primeiro? Ser servido? Então sirva. E aí aqui ficou claro para mim como o nosso ego nos afasta do que é importante. Como o nosso egocentrismo nos afasta do que é importante. Como é importante ter a consciência dessa guerra entre o eu que existe dentro de nós, entre a carne e o espírito. Como é importante. Como é importante passar a perceber que eu preciso olhar para dentro antes de olhar para fora. Como é importante eu perceber que eu preciso evoluir internamente. Como é importante. Eu sei que você também sabe disso. Voltou? Eu sei que você também sabe disso. Que é importante essa evolução e é isso que nós buscamos todos os dias e nós reconhecemos que nós precisamos dele. E logo em seguida, Cristo nos apresenta a dualidade de condenação e salvação. O que nós precisamos fazer. E aqui acaba a reflexão do capítulo 9. Paulo, mas você nem leu. Não, você vai ler o capítulo 9 e você vai tirar as suas conclusões. E eu estou passando aqui para você a minha reflexão. A dualidade que existe em nós, ela precisa ser consciente, você precisa ter esta consciência de que nós vivemos em dualidade, de que o espírito e a carne representam uma dualidade em nós, de que nós precisamos conscientemente perceber que a glória nos exige o nada, que a fé nos exige crer, que para ser o primeiro nós precisamos servir e sermos os últimos. E para não salvação existe a condenação. Oi, Adriana. É o capítulo 9 que nós estamos refletindo todo ele. Ele é composto por quatro partes, esse capítulo. E assim, eu leio os capítulos agora e fico pensando, qual é a lógica? Qual é a lógica? Que lógica tem aqui que eu não estou descobrindo?
O que está aqui que eu não estou vendo? Eu preciso descobrir. Eu preciso descobrir. Capítulo todo de Marcos, tá, Adriana? Capítulo todo de Marcos. Nós estamos refletindo sobre vários pontos. E a dualidade que está presente neste capítulo nos apresenta algo importantíssimo para a nossa evolução. A consciência que nós precisamos ter, o domínio que nós precisamos ter sobre o que é nosso, sobre aquilo que nos dá oportunidade de sermos melhores em Cristo. Existem vários pontos que você pode gravar aqui, mas se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. Se existe algo que eu gostaria de deixar para você, e aqui, Adriana, é o versículo 23 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. Quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos em medo, quando nós estamos em dor, quando nós estamos em receio, depressão, ansiedade, qualquer coisa que nos tira do equilíbrio, nós estamos afastando a fé de nós. Nós estamos esquecendo de uma promessa, nós estamos esquecendo de quem nós somos, nós estamos esquecendo do poder que Ele nos deu. E Ele, quando eu digo Pai, Deus, quando nos fez a imagem e semelhança dEle, se eu acredito que eu sou a imagem e semelhança dEle em espírito, então muitas coisas eu posso fazer, mas só é possível fazer se eu acreditar, se eu crer de fato. Você compreende? Você compreende como esse processo de reflexão vai lhe tornando mais forte, vai lhe dando capacidade de compreender as coisas e então resolver os seus problemas e conseguir compreender o outro de uma forma muito mais profunda, porque você se aprofundou no seu eu. Todo esse processo de intimidade, todo esse processo de busca do eu, ele nos atrai como imã para Deus. Quanto maior é o seu nível de intimidade com você, maior é o nível de intimidade com o Pai, maior é o nível de intimidade com os seus. Eu não sei se o que está acontecendo, mas na verdade eu sei sim. Você passa a ver um mundo diferente e eu estou vendo um mundo diferente. Nós passamos a identificar coisas em nós que pareciam que não existiam. Ontem, conversando com uma pessoa e entregando a ela esses 3 exercícios, eu disse, vai lhe exigir muito. Mas não se assuste, coisas incríveis irão acontecer com você. Coisas incríveis acontecem para aqueles que passam a crer de verdade. E não é uma crença de mentira. Tem que ser de verdade. Você tem que identificar tudo aquilo que a dualidade da carne lhe afasta do espírito. Entende? Presta atenção. Você tem que colocar uma coisa aí na sua cabeça que o medo, o receio, lhe afasta da fé. Mas Paulo, eu não sei, acredita somente? Uai, que coisa, é tão simples. Todos os dias, os espíritos imundos que estão à nossa volta querem nos afastar da fé. Querem nos afastar de quem nós somos. Querem nos afastar dessa consciência que nós todos podemos ter. Todos os dias. E aí fica sugestãozinha de dúvida, sugestãozinha de medo, todos à nossa volta aqui, enchendo o nosso saco. Para nos afastar de quem verdadeiramente nós somos. E como nós estamos desprovidos de reconhecimento de quem nós somos em existência. Nós acabamos permitindo essa dualidade. Essa dualidade não acaba. Eles estão sempre aqui, à nossa volta, tentando nos afastar do caminho do Espírito, tentando nos afastar do caminho da glória, tentando nos afastar do caminho daquele que crê, tentando nos afastar do caminho de servir, tentando nos afastar da salvação. Percebe a dualidade?
Percebe onde ele ataca? Meus amigos, minhas amigas, nós temos que ser fortes. Nós temos que ter consciência, porque fortes nós já somos. É que nós esquecemos da nossa força. É que nós esquecemos quem somos, esquecemos de onde viemos, esquecemos para que viemos, esquecemos para onde vamos. Nós esquecemos. Nós esquecemos. E começa a dar ordem, tá? Não esqueça, ele nos fez para governar sobre todas as coisas deste plano. Dê ordem. Tipo assim, você tá aqui, né? Sai fora. Vai embora, não quero você aqui. Dê ordem. Ontem, eu vou só fazer esse testemunho aqui para vocês e amanhã nós... e depois a gente já começa a contemplação. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem, eu mandei uma mensagem no direct, disse: vamos falar, preciso falar com você. E nós começamos a conversar pelo direct e eu disse: eu preciso falar com você pessoalmente. Preciso falar com você. E aí, eu sabia, tipo assim, eu tinha plena consciência que eles iriam tentar, eles que eu falo, os espíritos imundos, iriam tentar de tudo quanto é forma para que essa conversa não acontecesse. Passou um tempo, a pessoa já me mandou mensagens. Eu tô com dor de barriga, tô com isso, tô aquilo, não vai dar pra gente conversar. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Eles vão fazer de tudo para impedir essa conversa. Só que nós vamos conversar. Chegou a hora marcada. Cadê? Liguei o meu celular, olhei o perfil da pessoa e comecei a orar. Rezar mesmo. E dei ordem no mundo espiritual. Eu não tô falando que eu tenho alguma coisa, tá? Eu tô falando que todos nós temos. E nós precisamos exercer esse poder que é dado a nós. Você também tem. E eu falei: seus filha da mãe, sai daí logo, mano. Vaza. Passou 2 segundos, a mulher me mandou mensagem. E nós tivemos uma conversa maravilhosa. Foi uma conversa cheia de presença. Eles estão aí o tempo todo para nos afastar, para afastar de você o poder. Sabe? Aquele sentimento de pequenez, aquele sentimento de que eu não sou... de que eu não sou útil, de que eu sou miserável, de que eu não sou digno, de que eu isso, de que eu aquilo, nos afasta de quem nós somos em essência. Entende? Quando eu estou com o pensamento: eu não sou digno de ti, Pai. Eu sou um servo fiel. Eu não posso. Aí vem as sugestãozinhas. Isso mesmo. Você é um merda. Você não vale de nada. Continua pensando assim. Porque quanto mais você pensa assim, mais você se afasta de quem você é. E mais você isola o poder que você tem de me afastar. Eita, isso é forte. Isso é muito forte. Nós estamos em guerra, todos os dias nós estamos em guerra. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos exercer o poder que nos foi dado. E dê ordem. Dê ordem. Sai daqui, troço. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Senão Jesus Cristo não tinha falado assim. Ai, cadê? Perdi aqui, peraí. Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Os discípulos não conseguiram afastar o demônio por falta de fé. Paulo, você está falando muito em demônio. Porque desde ontem eles estão me perturbando aqui. E vão continuar perturbando. Pode continuar, meu amigo. Eu estou pronto para a guerra e todos os dias eu estou me fortalecendo mais. Todos os dias nós precisamos nos fortalecer para a guerra. Para a guerra. Para a guerra. Isso, pisar na cabeça da serpente.
Vamos agora fazer a nossa contemplação, acalmar o nosso coração. Acabei falando mais do que o normal, passou 5 minutos. Vamos fazer a nossa contemplação. Todos os dias eu vou abrir caixinha de perguntas aqui no Instagram e vou responder depois do meu diálogo, tá? Tenho certeza que as respostas terão outra profundidade. Então, você vendo uma caixinha aberta aí no meu Instagram, você pode mandar uma pergunta que depois do processo a gente vai responder. Vamos para um local confortável. Feche seus olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Afaste por completo seus pensamentos. Aquiete seu coração. Nós iremos contemplar a paz com Cristo agora. Ontem nós abrimos a porta. Nos colocamos aos seus pés. E Ele se abaixou e nos ergueu. E agora sente ao lado de Cristo. Sinta a paz que emana dele. Ele está sentado ao seu lado agora. Ele sabe de todas as coisas. Você só precisa deixar este muro cair. Contemple a paz agora.
Já se foram nossos 5 minutos. 5 minutos de contemplação. Espera aí que eu tô tentando voltar, tá? Dá pra ficar lá, não? Dá, só você fazer o exercício. A paz que excede o entendimento, eu só compreendi ela quando eu passei a fazer esse exercício. Quando você afasta todos os pensamentos, intencionalmente contempla ele. Algo extraordinário acontece dentro de nós. Nós temos governo sobre o mundo espiritual. Acredite nisso. E quando nós fechamos os nossos olhos e nos conectamos com ele, nós estamos experimentando um pouquinho deste poder. De algo extraordinário que ele nos fornece todos os dias. E se você crê, ai, 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 ai. Só acredita que o entendimento virá, Neide. Não fica pensando, não fica falando. Só acredita. O entendimento virá. Quando eu peço entendimento, eu estou passando uma informação de confusão. Creia que Deus irá mandar o entendimento que você busca para a sua vida. Mas faça os exercícios e viva na fé. A confusão, esse sentimento de incapacidade, de não entendimento, nos afasta da fé. Gera dúvida, lembra? Dúvida nos afasta da fé, não tenha dúvida. O entendimento virá. Mas você precisa todos os dias esvaziar o copo. Você está fazendo isso. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. É tipo assim, ó. Antes dos exercícios, antes da live, eu faço o seguinte exercício. Que meu espírito se conecte ao seu. Que minha alma seja governada pelo meu espírito e meu corpo seja governado pela minha alma. Que o meu espírito reconheça que é governado pelo seu espírito. E aí você vai alinhando isso dentro da sua mente. E o fluxo começa a seguir. Seja nossa luz, Lene, com certeza. Sabe, aquele Rodrigo Silva, né? Que é o arqueólogo, pastor da Igreja Adventista. Quando ele fala sobre a crucificação, ele nos apresenta o que era a cruz à época. A cruz era algo assim estarrecedor. As pessoas preferiam o suicídio do que a cruz. A cruz representa algo muito, muito forte. E Jesus Cristo nos diz, né? Quer me seguir, carregue sua cruz e venha. Por que ele falou a cruz? Porque a cruz na época representava a pior de todas as condenações. A maior de todas as humilhações. A maior de todas as coisas.
Por isso que ele, assim, a minha compreensão vem, a crucificação é a representação do nada que ele diz. Eu terei que ser levado e reduzido a nada. E a cruz faz isso. E quando ele é crucificado, ele provoca a grande transformação. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum depoimento? Alguém quer participar da conversa? Tem 2 solicitações aqui de conversa, Neide e Adriana. Que você possa sentir dentro de você a presença dele. Sentado ao lado dele, falou: seja forte e corajoso. Seja forte, corajosa, corajoso. Vou ler, Lene. Eclesiastes, capítulo. Todo mundo que me manda algum versículo para ler, eu leio. Porque é maravilhoso, né? Todos nós estamos, Adriana, todos nós estamos aprendendo, eternamente. Chegamos ao final da nossa live. Da nossa live de quarta-feira, 1º de setembro, a dualidade que existe em nós. Grave isso. Amanhã estaremos no mesmo horário, 7 horas da manhã, horário oficial, 6 horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul. Iremos novamente fazer a reflexão. Agora você precisa fazer o diálogo entre você e você. Faça o diálogo. Faça o diálogo. Escreva perguntas e respostas. Entre numa estrutura profunda do seu eu. Busque identificar o que está lá escondido. Todas as coisas serão reveladas para aqueles que creem. Tudo é possível. O que está oculto vos será revelado, diz ele. Que Deus abençoe todos vocês. Que essa quarta-feira possa ser maravilhosa. E amanhã, no mesmo horário, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Até mais.